Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 12, o nosso tema é o reinado de Josias. Irmãos, este rei foi uma bênção, fez muitas reformas. E ele só não sofreu, a invasão dos babilônios, porque Deus viu no coração dele, Deus até usou o profeta falando, não vai ser no seu tempo. Vai ser iminente, é iminente a destruição da cidade, é iminente o cativo, o povo ser levado cativo, porém não vai ser, ou seja, na sua gestão. E aqui no nosso texto áureo, que está em 2 Reis, capítulo 22, capítulo 8, diz assim: Então disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão Safã, achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias deu o livro a Safã e ele o leu. Ou seja, para alguém achar alguma coisa, meus irmãos, com certeza estava perdido. Para alguém achar o livro, é porque o livro estava perdido. Se nós colocarmos hoje, claro, a Bíblia em si não está perdida, porque todos nós temos um exemplar da Bíblia nos nossos lares. Um não, mais de um. Porém, o conceito bíblico é o que está perdido. O entendimento bíblico é o que parece estar perdido. Então, para haver uma renovação, como nós falamos até na lição sobre Ezequias, na lição 11, para haver uma reestruturação dentro da igreja, no seu conceito, no caso, tem que haver sim, tem que haver uma reparação no conceito, no entendimento de que é Deus, por que Jesus. Porque as pessoas hoje pensam que Jesus é para resolver os seus problemas transitórios, corriqueiros. Mas nós vemos aqui que Josias ele fez uma reparação. Por quê? Porque o livro estava perdido e ele achou o livro. Ele achou, ou seja, o conceito. Nós temos que achar o conceito que foi perdido. O entendimento bíblico que foi perdido. Que está difícil achar hoje, mas foi perdido. Na nossa verdade prática, nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. Em 2 Reis vai contar a história acerca de Josias, como ele fez para reparar o templo. E nós vemos que, claro, não foi fácil para ele, houve trabalho, mas ele teve êxito naquilo que ele fez. Mas o que eu achei muito interessante, voltando, é a questão de Deus, a questão de a gente associar a idolatria a deuses. Achar, não, mas aqui não tem nenhuma imagem. Mas hoje o povo está cultuando cantores e pregadores. O povo cultua, isso é uma idolatria. É idolatria, parece que eu até comentei na lição dos jovens, o guru, parece que esses irmãos, em vez de ser apenas os irmãos que ensinam a Bíblia, são apenas gurus, Estão colocando numa posição de guru. O que é o guru? Ele me indica onde você tem que ir, ele fala para você aquilo que você quer ouvir, o caminho que você quer trilhar, ele te incentiva a trilhar aquele caminho que você quer. Meus irmãos, a palavra de Deus não é isso. O conceito bíblico não é isso. E nós precisamos sim, meus irmãos, eu continuo defendendo aqui que nós precisamos de uma reforma na igreja. Nós precisamos voltar ao conceito bíblico. O conceito bíblico de pregar a verdade, de ensinar a verdade. Não é pregar o que o povo quer ouvir, mas sim pregar o que o povo precisa, aquilo que nós precisamos ouvir, que é nos arrepender, que é melhorar de vida. Que é mudar de vida, mudar para o bem, logicamente. Aqui na nossa introdução, Josias foi o último dos reis justos de Judá. Nunca houve um rei como ele que se voltasse para o Senhor de todo o coração. Irmãos, quantos reis bons tiveram o reino do norte, o reino do sul? Poucos. Mas precisa ter alguém para fazer alguma coisa. E nós vemos aqui que Josias ele se colocou na brecha, ele se voltou de todo o coração. Precisamos de líderes sinceros diante de Deus. Sinceros para fazer o bem para o povo, para o bem para o próximo. Porque Josias fez toda essa reforma, é claro, o benefício não ia ser só para ele, ia atingir muito mais pessoas do que ele mesmo. Porque ele é uma pessoa só. E quantas pessoas foram atingidas através da reforma que Josias fez? Aqui no tópico 1, Josias repara o templo. Achei o livro da lei no templo do Senhor.
Com seu desejo de realizar reparos na casa do Senhor, Josias ordenou a Safã, o escrivão, e aos outros assessores que fossem ao encontro do sumo sacerdote Hilquias e arrecadassem todos os possíveis recursos financeiros. Pode-se imaginar a enorme surpresa que teve o escrivão do rei ao receber do sumo sacerdote Hilquias a notícia de que o livro do Senhor havia sido achado dentro da casa do Senhor. Irmãos, o livro estava perdido dentro da casa do Senhor. Na casa do Senhor. O livro estava perdido na casa do Senhor. Não era em outro lugar, não. Era na casa do Senhor. Dentro da casa do Senhor, o livro foi perdido. E Deus levantou o homem, Josias, para poder, vamos dizer assim, procurá-lo e achá-lo. Dentro da casa, o conceito bíblico está sendo perdido dentro da casa do Senhor. Não é fora, dentro da casa do Senhor. Isso é interessantíssimo quando a gente vê isso. E aí, com os recursos financeiros também, para poder fazer essa estrutura, para poder contratar pessoas para derrubar altares, para reedificar algumas coisas que tinham sido perdidas. Aqui na parte 2, o rei rasgou suas vestes. Ao saber do conteúdo do livro, Safã, o escrivão, levou imediatamente ao rei Josias. O rei leu o livro tão avidamente e ficou tão pasmado diante da realidade de haver descumprido seu conteúdo, que não tardou em rasgar suas próprias vestes em sinal de profunda tristeza e consternação, ou seja, de indignação consigo mesmo. O sumo sacerdote ou alguém, quando rasgasse as suas vestes, era com indignação, ou com outra pessoa, ou com uma situação, ou consigo mesmo. E nós vemos aqui que a atitude do rei de rasgar as suas vestes, estou indignado comigo mesmo, eu preciso melhorar. E foi isso exatamente o que ele fez, ele procurou, ele buscou esta melhora. Ele buscou essa melhora, não melhorar apenas a ele mesmo, mas melhorar todo o reino, que fosse atingido, que atingisse pessoas, não apenas o templo, mas pessoas. Porque se fala de reforma, só fala de reforma do templo, tem que reformar, precisa de ar-condicionado, precisa disso, precisa daquilo, e só tira do povo, e para o povo não tem muitas vezes nenhum retorno, e a palavra continua sendo mirrada, sendo aquelas mensagens que parecem um coach financeiro do que propriamente um pastor ou um irmão pregando a palavra de Deus. Mas Josias não. Josias reparou e foi na raiz do problema. Parte 3. Entendendo a vontade de Deus. Por ordem de Josias, o sumo sacerdote Hilquias e os seus auxiliares foram consultar a profetisa Uda para saberem se os pecados de Judá tinham atingido o nível de juízo divino. Ou seja, se os pecados que Judá já tinha cometido com a idolatria, com tudo aquilo que eles fizeram, aqui nós estamos falando do reino do norte, do reino do sul, já tinham atingido, vamos dizer assim, o limite da iniquidade. E ela disse que sim. Só que, naquele momento, Deus não entraria com providência. Não aconteceria nada. Isso aconteceria depois, porque Deus viu o coração daquele povo se arrependendo, o desejo de Josias em fazer toda essa reforma. Então veja que Deus permitiu isso, né? E deu mais uma chance ao povo para que o povo pudesse ser salvo. A iminência vai acontecer. Jesus vai arrebatar a sua igreja, irmãos. As pessoas querendo ou não querendo. O mundo vai se acabar, as pessoas querendo, é iminente isso, não adianta nós orarmos para Jesus não voltar, para dar mais chance para a população, não adianta nós dissermos que o mundo não acabe para que a humanidade vai se arrepender, é iminente, vai acontecer, está escrito, está decretado, está em testamento, vai acontecer e acabou. O dia que Jesus vai voltar, não sabemos, Jesus sabe, Deus sabe, claro, Jesus quando foi assunto aos céus, ele soube, ficou sabendo. Como homem, Jesus não sabia, mas como Deus, com certeza sabia, porque Deus sabe todas as coisas. Imagine um Deus que não sabe das coisas, de tudo. Nós temos um Deus que sabe todas, inclusive o seu retorno. Então nós vemos aqui que eles foram falar com ela, vai acontecer, só que não agora. Não vai acontecer agora. Não vai acontecer agora, Deus está dando mais uma chance para o povo.
Tópico 2, a renovação do pacto com o Senhor. A leitura do livro diante do povo. Josias, como um líder zeloso pelo cumprimento da palavra de Deus, sabia que a reforma não teria êxito se todos não fossem envolvidos. A reforma, né, muito clara, que não teria êxito se todos fossem envolvidos. Assim como Martim Lutero fez. Para ele conseguir alcançar todo aquele... Claro, ele teve que colocar a sua vida em risco, primeiramente, e envolver as pessoas. Mas para as pessoas serem envolvidas, elas precisam ser ensinadas em que elas vão ser envolvidas. Assim como Josias fez, assim como os sacerdotes fizeram, ensinaram o povo em cerca de que eles seriam envolvidos, para que pudesse haver a reforma. Aí eu pergunto para os irmãos hoje, né? Uma pergunta que eu faço, eu sei que às vezes o meu canal não tem assim um alcance como outros canais que falam da escola bíblica, né? Que mais enrolam para falar do que falam alguma coisa, mas eu não tenho nada a ver com isso. Porém, o que eu quero dizer, a pergunta é: será que algum líder está preocupado em envolver alguém para a reforma? Porque quando se fala de evangelizar, irmãos, vamos evangelizar, não é questão de salvação de almas. Claro, o crente, o crente verdadeiro, ele evangeliza para salvação de almas. Mas muitos desses não estão preocupados em salvação de almas. Eles veem o reino de Deus como uma empresa. Quanto mais pessoas estiverem dentro da igreja, mais recursos financeiros vai entrar. Essa é a mentalidade. Não é, poxa, o evangelho está crescendo, graças a Deus, pessoas estão sendo alcançadas, pessoas estão sendo alcançadas, o evangelho está alcançando pessoas, glória a Deus por isso. Não é assim que eles veem. Eles veem isso, parece que às vezes tem muitos líderes que veem o povo como cifras de dinheiro. E no entanto aqui, Josias estava vendo o povo como um povo que precisava ser ensinado à salvação, que precisava ser ensinada a ser levado à presença de Deus. O culto precisava ser restaurado. O culto, a presença de Deus precisava estar de novo em nosso meio, com total, meus irmãos, com muita abertura, com total disponibilidade para agir em que área que quisesse agir. Aqui no tópico, na parte 2, a destruição dos ídolos. No início de sua reforma, quando tinha completado 8 anos de reinado, o rei Josias reparou o templo, tirando todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal. É claro, né? Ele fez isso, claro, alguns, né, foram contra, com certeza, a Bíblia não vai falar tudo, mas foram. Porém, mesmo assim ele fez. Tirou os ídolos de Baal, os ídolos estavam dentro do templo do Senhor. Interessante, né? Trazendo ídolos de fora para dentro da igreja do Senhor, né? Dentro do templo. Porém, nós vemos que isso foi reparado. Josias reparou isso, tirou o templo, começou a fazer uma reforma e começou a crescer. Primeiro tem que limpar a casa do Senhor. Se nós queremos uma reforma, que nós queremos a presença de Deus, primeira coisa, meus irmãos, é limpar o nosso interior de tudo aquilo que não convém, de tudo aquilo que não presta, de tudo aquilo que não agrada a Deus. Aquilo que são ídolos. Que são ídolos? É colocar tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus na nossa vida é um ídolo para nós. Tudo aquilo que faz mais sentido para nós do que a presença de Deus é um ídolo para nós. Tópico 3, a celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa é a restauração do culto e dos ofícios do templo. Então eles restauraram a Páscoa como deveria ser restaurada, da forma que deveria ser restaurado. O culto teria que ser da forma que deveria ser, né, no caso. E Josias aqui, ele faz tudo isso. Ele busca a melhora do povo, ele busca essa ligação que o povo tinha perdido para com Deus, a questão do sacrifício, a questão do perdão dos pecados, né? Por quê? Porque hoje o povo, hoje, o povo perdeu essa ligação acerca de perdão de pecados. Porque a mentalidade que eles tinham de perdão de pecados no Antigo Testamento, claro, é diferente da nossa hoje. Mas de qualquer forma, meus irmãos, o culto, né, era diferente. Diferente no sentido de, lá eles tinham que fazer um sacrifício e nós já temos o sacrifício feito, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Já temos o sacrifício pronto. Pronto no sentido que já foi feito. O sacrifício já foi feito. Mas o desejo do coração de se arrepender tem que ser o mesmo. Só que as pessoas hoje não têm muito interesse nisso, né? E aqui nós vemos que a Páscoa, né,
que é o Pessach, que eles lembravam da saída do Egito, da libertação, eles deveriam lembrar sempre, só que tinham se esquecido de uma data tão importante. Parte 2, a maior Páscoa da monarquia. A Páscoa era uma das maiores festas do povo de Israel, relembrava a proteção divina e o livramento da escravidão no Egito. Deveria ser sempre festejada, pois permitia ao povo recordar as obras que o Senhor realizara no passado. Nós também muitas das vezes temos que recordar aquilo que Deus já realizou nas nossas vidas. É interessante isso. Nós temos que recordar muitas das vezes aquilo que Deus já fez em nossa vida. Aquilo que Deus já abençoou os nossos corações. E nós temos que prestar atenção nisso. Irmãos, busque a Deus. Tá complicado, eu sei que às vezes a gente espera a atitude de alguém, mas aqui é muito simples mesmo. Uma pessoa só faz a diferença. Talvez não como um líder grande deveria fazer, mas na nossa família, nas pessoas que nos rodeiam, nós podemos fazer muita diferença, podemos impactar essas pessoas sendo servos e servas de Deus, verdadeiros e compromissados com a sua palavra. Amém? E a nossa conclusão. Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatria instituídas pelos reis que o antecederam, inclusive o rei Salomão. Este grande monarca e figura do Messias foi a promessa de Deus sobre Judá de que o paganismo não prevaleceria sobre seus reis, mas que a raiz de Jessé voltaria a brotar. Eu creio ainda que nós seremos impactados na última chance que nós, igreja, vamos ter para participarmos do arrebatamento. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é assinante do nosso canal está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe. Fique na paz.